noite, professor Dorival Júnior. Parabéns pela vitória, parabéns pela apresentação. Que é Mário Kempis, do TVC Esporte Clube. Gostaria que você pudesse falar um pouco sobre um jogador como o Vina, o que ele representa para você e para o elenco do Ceará. Ele não jogou contra o Botafogo, uma coincidência ou não, mas o time acabou perdendo. E hoje ele entra, volta ao time. O Ceará não só ganha, como os 2 gols são deles. Se você pudesse falar um pouco sobre o Vina, lhe agradeceria bastante. Muito boa noite e mais uma vez parabéns pela vitória. Muito obrigado. Boa noite, Mário. O Vina é um jogador importantíssimo para o grupo, para o elenco. É um jogador que faz a diferença, é um jogador que tem um potencial técnico muito grande. E ele em condições, ele acaba realmente desequilibrando. Ele está fazendo desse ano um ano especial e com certeza diferenciado, assim como foi há 2 anos atrás, ou 1 ano e pouco atrás. E eu espero que ele mantenha essa postura que ele vem apresentando. Um jogador que merece nossa confiança, respeito, e realmente tem feito a diferença em momentos oportunos. Espero que ele continue, que ele contribua da forma como tem contribuído para o crescimento da equipe e individualmente a ele também, o que tem sido um fator diferenciado e importantíssimo na nossa equipe. Boa noite, Dorival Júnior, Del Luiz da Rádio Verdes Mares, a Verdinha 810. Parabéns pela vitória, parabéns pelo jogo que teu time fez, um jogo controlado. Mas é pensar agora, virar a chave e pensar em Copa Sul-Americana. O que você tem de informações aí do General Cabadeiro, próximo adversário do Ceará, time paraguaio, Ceará 100% de aproveitamento nesta competição? Eu queria que você pontuasse as dificuldades que o Ceará deve encontrar neste jogo. O que é que você tem, o que é que você está preparando, já que poupou alguns jogadores para a partida já da próxima terça-feira? Muito obrigado. Não é nem questão de poupar. Boa noite, Dorival. Não seria nem questão de poupar. É que nós estávamos com alguns jogadores correndo um sério risco de lesões. E nós temos acompanhado as rodadas do Campeonato Brasileiro. Em cada rodada, pelo menos 3 a 5 jogadores têm ficado de fora por um período relativo e considerável pelas suas equipes. Então nós temos que ter muito cuidado a partir de agora, porque esse campeonato, ou melhor, os campeonatos que estamos disputando, eles carecem de uma recuperação um pouco maior. E esse prazo não é dado. Nós temos jogos a cada semana, são 3. Temos que estar muito focados, porque cada resultado ele tem uma importância muito grande. A sustentação de uma partida para outra, ela depende muito, naturalmente, do momento individual de cada atleta. E isso passa por uma recuperação, e a recuperação nem sempre ela se faz completa com todos os elementos da mesma forma. Ou seja, de um jogo para o outro, nós sempre teremos aí 3, 4 jogadores um pouco fragilizados em relação a uma recuperação quase que completa, porque completa dificilmente ela acontecerá. Então nós teremos que conviver com esse tipo de situação em muitas rodadas. A partir de agora passaremos a ter um cuidado especial com todos e tentando aproveitar o máximo possível cada atleta. Um jogo dificílimo, complicado na semana seguinte, mas tentando fazermos o melhor para que encontremos aí um caminho e novamente um belo resultado. Fala, Matheus Machado, do portal Esporte News Mundo. Primeiramente, parabéns pela vitória. O jogo de hoje, o Ceará se mostrou bastante efetivo diante das dificuldades que o jogo proporcionou, com a expulsão do Messias no início do segundo tempo, a sequência de jogos que fez com que alguns jogadores fossem poupados, alguns entraram no segundo tempo, enfim. Como é que você avalia o resultado, a atuação do Ceará nesse jogo e como é que você enxerga essa vantagem pelo próximo jogo? Obrigado. Olha, o resultado foi importante, a vantagem ela é considerável, mas não é definitiva, e nós teremos que ter muito cuidado. Isso daí é um fator que nós não podemos relevar.
Eu acredito que teremos esse tipo de comportamento daqui para frente. Não tem como os jogadores estarem em campo em todas as partidas. Teremos que ter muitos cuidados, já que aconteceu um fato com o Richarlison que nós não esperávamos. E era um jogador que não havia atuado em sequência, mas com uma carga de treinamentos também muito boa. Acabou sentindo uma lesão praticamente sozinho, né, no movimento, sem que houvesse inclusive uma pressão na própria jogada. Então esse cuidado nós teremos a partir de agora. E não adianta, porque nós não conseguiremos colocar em campo em todas as rodadas a equipe principal e produzindo da forma como pode produzir. Infelizmente o nosso campeonato, ou as nossas competições, elas são quantitativas, o que não faz com que tenhamos a qualidade presente em todos os momentos. Por isso que nós teremos que ter muitos cuidados com todo o elenco, rodarmos o máximo possível, desde que não prejudiquemos o rendimento da equipe num todo. Fico muito feliz hoje com a entrada dos garotos, que deram uma ótima resposta. Ainda é muito cedo, mas é um ponto que nos conforta e que faz com que acreditemos cada dia mais que de repente estejamos aí encontrando um caminho. Dorival, o prazer estar falando com você. Aqui é Horácio Neto da Rádio Povo CBN. Parabéns por mais uma vitória. O time com você está embalado, está provando que a derrota para o Botafogo foi mais um desvio de percurso do que realmente um problema recorrente. E falando de recorrente, Dorival, eu tenho que tocar num ponto que tem sido algo constante no Ceará, né? Nas suas 5 primeiras partidas, você teve pelo menos um jogador expulso em 4 delas. Você falou já em entrevista coletiva que isso vem atrapalhando a equipe, mas eu queria que você falasse novamente como é que está essa questão, Dorival. Você vai trabalhar isso com os atletas, esse nível de expulsão altíssimo que está acontecendo no Ceará? Você vai trabalhar com eles, vai conversar com eles para tentar melhorar essa questão? Dorival? É um fator que tem desequilibrado, que tem comprometido inclusive, e que pode nos levar a um prejuízo muito maior. A falta sempre de um atleta na rodada seguinte, isso daí tem um peso significativo e nós não podemos continuar com esse tipo de situação acontecendo a todo momento. Logicamente que às vezes foge ao controle do treinador. A reação em campo é completamente diferente e são momentos únicos, né, de cada um deles. Mas estamos e precisaremos inclusive melhorar a nossa comunicação para que esse fato se encerre e que finalizemos as partidas sem que percamos aí um atleta como tem acontecido. É um risco muito grande e desnecessário para uma equipe que tem equilíbrio, que sabe como jogar, que tem um ótimo comportamento em campo, mas que não pode ficar toda hora à mercê da sorte, sempre perdendo um elemento em momentos importantes. Esse jogo, principalmente, a saída do Messias, logo no início do segundo tempo, poderia ter comprometido completamente o resultado e tornado ainda mais complicado e difícil o retorno para o segundo jogo em casa. Então nós temos que ter muitos cuidados e sabemos que essas competições precisam ser preservadas e a nossa equipe mantida ao longo dos 90 minutos para que tenhamos uma possibilidade melhorada de alcançarmos resultados. Boa noite, Dorival Júnior, Evaldo Alisson da Rádio Vozão. Primeiramente, parabéns pela vitória fora de casa diante da equipe do Tombense. Dorival, eu queria que você fizesse uma avaliação a respeito dos jogadores oriundos da base do Ceará, que entraram hoje como titular, né? E o Léo Rafael saiu por contusão, mas os outros atletas permaneceram até o fim. Queria que você fizesse a avaliação desses atletas oriundos da base do Ceará, que entraram como titular hoje. Olha, Evaldo, boa noite, Evaldo, de um modo geral, eu acho que houve um ótimo comportamento. Eles refletiram em campo aquilo que vinham produzindo em treinamentos e eu acho que isso é um fato muito importante. Giovani, Léo, o próprio Kelvin tiveram atuações seguras, consistentes. Isso daí nos dá um alento para que possamos contar com cada um deles
na sequência das competições. Eu acho que era isso que precisávamos, né, de uma resposta, e esses garotos estão começando a mostrá-las, e cada um dentro das suas condições. Uma pena a lesão do Léo, vamos aguardar aí os exames para ver o que teremos pela frente, mas eu fiquei muito feliz em ver o comportamento de cada um deles, o interesse, a integração, a doação de cada um, o comprometimento que existiu. Eu acho que contribuíram em muito para que alcançássemos aí um ótimo resultado, ainda nada definido, mas um ótimo resultado nessa partida inicial. André Almeida, do Globo Esporte. Primeiramente, parabéns pela vitória. Dorival, uma questão que era muito falada no Ceará antes da sua chegada era o desempenho ofensivo. Um time que criava situações de finalização, mas não marcava os gols. Desde a sua chegada, o ataque tem funcionado. Hoje foram 2 gols marcados, mais uma vitória, a 4ª vitória em 5 jogos. E em todas as partidas, o time conseguiu marcar gols. Tem uma média de 2 gols por partida. Queria que você comentasse sobre esse desempenho ofensivo. A que você acredita que tenha sido o principal fator para essa evolução no ataque e conseguir converter as chances em gols? E também te perguntar especificamente sobre um jogador, o Matheus Peixoto. Qual a previsão que você tem de poder contar com ele, ele que já iniciou a transição, segundo o clube divulgou? Muito obrigado, boa noite, mais uma vez, parabéns. Matheus. Não, o menino aí. André Almeida. André, assim, nós esperamos contar com o Matheus o mais rápido possível. É natural que teremos que respeitar os prazos médicos e principalmente do departamento físico para que o tenhamos o quanto antes em campo. Eu acho que ele está fazendo todos os procedimentos necessários, seguindo à risca tudo aquilo que foi desenvolvido para a sua recuperação. E a partir do momento que o tenhamos, é natural que um jogador interessante, que com certeza poderá contribuir em muito para o nosso crescimento. Eu acho que o desempenho ofensivo, de um modo geral, ele vem evoluindo, vem melhorando. Nós estamos agredindo muito a última linha adversária, eu acho que isso é um fator importante. É uma equipe que tem potencial técnico para que possa encontrar resultados de uma maneira natural, por isso que os gols têm saído. Um equilíbrio entre atacar e defender, eu acho que ainda nos falta. É um fato até natural isso, porque foram bem poucos os treinamentos que nós tivemos condições de estarmos com a equipe na sua totalidade. E a partir do instante em que tenhamos um pouco mais de condições de desenvolvermos aquilo que pensamos, imaginamos para a equipe, eu espero que com tudo isso encontremos um equilíbrio um pouco maior. E em cima desse equilíbrio, estarmos um pouco mais próximos ao gol adversário e ao mesmo tempo nos protegendo de possíveis ataques. Eu acho que isso é o que todos nós queremos encontrar para as nossas equipes dentro do futebol brasileiro, e não é diferente com o Ceará. Eu acho que tudo é questão de tempo, de treinamento, o que não vem acontecendo, e principalmente de muito diálogo, o que nesse momento tem sido explorado, porque infelizmente os poucos períodos que temos de trabalhos, nós tentamos aproveitá-los da melhor forma possível, principalmente com a nossa transição e os nossos atacantes. Talvez devamos até ter uma atenção ainda maior com a nossa linha defensiva para que possamos estar um pouco mais seguros e cobertos. Danilo Queiroz, do Futebolês, perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. Boa noite, Dorival Júnior. Dorival, agora o Ceará, vocês, tem um tempo que é muito raro em meio ao Campeonato Brasileiro, que é de quase uma semana, para a próxima partida que só vai acontecer terça que vem no Paraguai contra o General Caballero pela Copa Sul-Americana. Queria que você falasse para mim a importância desse tempo que você vai ter e o quanto esse confronto com o General Caballero é importante para as pretensões do Ceará na Copa Sul-Americana. Obrigado.
Eu acho que o tempo será importante, o tempo nos dará condições de pelo menos aí mais 3 treinamentos por completo. Eu espero que isso venha acontecer, sexta, sábado e domingo principalmente. Segunda já tiraremos um pouco o pé para que joguemos na terça. Mas serão 3 trabalhos interessantes para a nossa sequência, para buscarmos correções, melhorias da equipe, recebermos novamente aqueles jogadores que ficaram na nossa capital e no nosso centro de treinamento, buscando ali uma recuperação. Um jogo difícil, complicado, mas um jogo fundamental e importantíssimo para a nossa classificação. Eu espero que encontremos aí nessas 3 próximas partidas dessa competição sul-americana resultados que nos levem a uma boa condição na tabela. Vamos fazer todo esforço para que principalmente esse resultado aconteça. E em acontecendo, é natural que nos credenciará de uma maneira um pouco mais direta a luta por uma dessas vagas, o que será fundamental. É um campeonato onde apenas um se classifica nessa fase e nós teremos que ter muitos cuidados e estamos alertas para um jogo, ou melhor, para uma sequência de jogos que serão fundamentais e de repente decisivos aí para a definição daquele que poderá dar sequência aí na competição, e eu espero que seja o Ceará.